os versículos que foram citados. Há um propósito de Deus não só em nos salvar, mas também em nos santificar. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 e 24, o que nós lemos? O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Então o propósito de Deus não é só me salvar, o propósito de Deus não é só te salvar, o propósito de Deus também é nos santificar, corpo, alma e espírito. Não é isso que diz aqui, ó? E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês. O espírito e a alma e o corpo de vocês. Daqui nós tiramos aquele conceito de tricotomia. Não é? Tem gente que acredita na dicotomia, que o homem é apenas alma e corpo. Porém, aqui nesse texto nós encontramos base para falar que nós somos tricotômicos, ou seja, formados de corpo, alma e espírito. E essas três partes que nos compõem, elas precisam também da ação santificadora de quem? De Deus. Elas precisam ser santas. Então, nossa preocupação pela graça não é só sermos salvos. Pela graça somos salvos. Mas além de salvos, nós também vivemos essa ação do quê? Da santificação. Esse processo de sermos santificados. É interessante o que John Wesley enxergava. Pode passar para o próximo, por favor? John Wesley, ele enxergava 4 doutrinas fundamentais na Bíblia. Quais são essas 4 doutrinas fundamentais? Olha, o pecado original, que é essa sujeição que todos nós temos, né, que vem lá do Jardim do Éden. Todos nós temos uma sujeição ao pecado. Todos nós podemos, de alguma forma, ceder ao pecado. Isso é uma coisa que está intrínseca na nossa natureza, pela queda do ser humano. A outra doutrina fundamental para Wesley, a justificação pela fé. Somos justificados pela fé. Nada pode nos justificar perante quem? Perante Deus. Não tem outra forma de sermos justificados perante o Senhor, senão pela fé. Foi o que Lutero pregou lá, uma das bases das 96 teses, né, de Martinho Lutero, pregados lá na igreja de Wittenberg, que deu origem aí à reforma protestante, foi exatamente o quê? Essa fé, esse entendimento de que nós somos justificados pela fé. Ou seja, não tem nenhuma obra, não tem nenhuma ação, não tem nenhuma esmola, não tem nenhum cuidado, não tem nenhum zelo, não tem nada de bom que nós possamos fazer que possa nos justificar para a salvação que há em quem? Que é em Cristo Jesus. Só podemos ser justificados pela fé. A outra coisa, a terceira doutrina básica encontrada por John Wesley nas Escrituras, o novo conhecimento. Assim como existe o pecado original, existe a justificação pela fé, existe o novo nascimento. Jesus falou disso para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então todo crente que é salvo, que entrega a vida para Jesus, que é justificado pela fé, ele também necessita passar pela experiência do novo nascimento. Ele precisa nascer de novo, e a própria palavra de Deus diz como é esse processo. Tem gente que não entende. Nicodemos não entendeu, mas calma aí, eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe? Como pode isso? Eu já sou velho. Só que Nicodemos ouviu Jesus explicando para ele o seguinte: é necessário nascer da água e do... Na água e do, gente? Ixi, está todo mundo dormindo. É necessário nascer da água e do Espírito, irmãos. Esse novo nascimento é obra do nascimento da água e do Espírito. Da água, creio que é o batismo. Do Espírito é a ação santificadora, regeneradora do Espírito de Deus. Então nós precisamos passar por essa experiência. Doutrina básica que nós encontramos nas Escrituras, segundo John Wesley. E a quarta doutrina básica é a santidade, irmãos, interior e exterior. Então John Wesley enxergava essas 4 doutrinas básicas. Lembrando, irmãos, que nós somos uma igreja que segue uma teologia armínio-wesleyana. Não é? Nós somos um povo wesleyano de santidade, como é declarado até mesmo no Manual da Nazareno. Então nós temos essa ligação com John Wesley. Pastor Guilherme Stoduto é muito mais expert nesse assunto do que eu. Mas, irmãos, tem essa ligação. Nós temos essa questão com a teologia de Wesley. Nós somos seguidores dessa teologia. Temos como base essa teologia que ensina esses 4 pontos fundamentais das doutrinas bíblicas: pecado original, justificação pela fé, novo nascimento e santidade. Então veja que nós precisamos passar por cada um desses processos. Precisamos sair ou viver uma experiência que nos tire, nos desvincule ao pecado original. Precisamos viver a justificação pela fé. Precisamos desse novo nascimento e precisamos de uma outra obra, que é a santidade. Irmãos, de tudo aqui que a gente está falando, de cada um desses processos,
O que certamente é duradouro e vai para a vida inteira é o processo de quê? De santificação, de santidade. Ele não acaba nunca. Fulano foi santificado. Opa, maravilha, quer dizer, ele não peca mais? Ele não age mais errado? Ele não falha mais? Ele foi santificado, mas isso é um processo contínuo. É um processo que vai para a vida toda. Então esse processo de buscar santidade interior e exterior é para a vida toda. Não acaba, não para, não cessa. Algumas pessoas acham que já chegaram nesse patamar porque foi batizado com o Espírito Santo com fogo, agora ele é santo, Não. Eu fui revestido de poder, falo em línguas estranhas, fui batizado com o Espírito Santo, agora eu sou santo. Não preciso mais de buscar me separar de algumas coisas. Não, não é assim que a palavra de Deus ensina. Próximo slide, por favor, meu amigo. E aí a gente vai entrar dentro dessa questão, porque quando a gente fala de santidade, por que precisamos de santidade? Porque existe o pecado. O professor Antônio falou na aula passada algumas questões sobre o pecado, né, os efeitos danosos do pecado para a natureza humana. Explicamos isso na aula passada. Mas como o pecado ele se origina, irmãos? Como o pecado se manifesta? Mateus 15, 18, 19. Tem alguém que enxerga bem aí? Fala, Brunão, você enxerga bem? Então lê para nós em voz alta. Que sai da boca, vem do coração, e aí ele se contamina a pessoa. Pelo coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, falsos testemunhos, blasfêmia. Ou seja, vem da onde? Tudo isso vem da onde? Do coração. E ali a gente colocou aquela frase que não é minha, está no livro. O coração é a fonte que contamina. O pecado vem da onde? Do coração. Ele origina do coração. Ele se manifesta a partir do meu e do seu coração. Então todos nós temos coração. E se nós temos coração, então o que tem no nosso coração? Pela própria natureza, e a gente vai falar sobre isso, por uma questão de natureza. O que nós temos no nosso coração? Nós temos pecado. Aí a gente tem uma doutrina nazarena que a gente vai explorar nessa aula, nessa temática, a graça santificadora, e tem muita coisa para falar, pastor. Essa vai ser talvez a temática mais longa sobre a questão da santificação, até porque também é a doutrina central da Igreja do Nazareno, que prega a doutrina de santidade. Então a gente vai falar muito sobre santidade a partir dessa aula de hoje. Então o que acontece? O nosso coração precisa ser purificado. É uma doutrina básica da Igreja do Nazareno. A purificação do coração. Por quê? Do coração vem maus pensamentos. Do coração vem o desejo de matar. Homicídio aqui é o quê? É desejo de matar, de pegar, de esganar. Sabe, no trânsito, quando alguém te fecha? Sabe, no trânsito, quando alguém faz ali uma barbeiragem, você fica raivoso e dá vontade de mandar ele para o quinto dos infernos? Não é? É mais ou menos isso. É o homicídio. É o desejo de tirar a vida de alguém. Talvez a pessoa fale, homicídio, eu nunca matei ninguém, mas o simples fato de você desejar que alguém morra já é considerado homicídio, é um desejo que veio do coração. E ele diz mais, o adultério, a imoralidade sexual, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, tudo isso, irmãos, contamina o homem. E está intrínseco na nossa natureza, está entranhado na gente, irmãos. Então a gente carrega isso dentro de nós. Pode subir o slide, por favor? E ali a gente vai falar de uma segunda coisa, que foi Pelágio. Você já ouviu falar de Pelágio? Pelágio foi um teólogo que ele dizia que todos nós nascemos bons. Nós nascemos bons e somos bons por essência. Porém, o mundo e o que nos cerca é que nos faz ruins. Por exemplo, aquela criança ali, o Arthur. Ele é bom, ele é maravilhoso, ele é santo, ele é perfeito. Mas o entorno dele é que pode fazer dele ruim. Então é como se nós obtivéssemos a natureza pecaminosa ou uma vivência de pecado por causa do que acontece ao nosso redor. E não porque temos uma natureza pecaminosa, porque é de fato isso que acontece. O Arthur, as minhas crianças pequenas, lá o Rael, por exemplo, também, ele faz coisas que a gente não ensinou a fazer. Ele já traz dentro dele uma certa maldade, sem querer, querendo. Uma criança às vezes faz coisas que você fala, onde você aprendeu isso? Porque já está na natureza. O erro de Pelágio foi esse. Pensar que o ser humano, ele é bom. É 100% bom. Se ele se torna pecador, é por causa das circunstâncias externas. Então quer dizer que se não houvesse pecado no mundo, se nós morássemos... eu não sei se você já viu filmes, eu já vi.
filmes de comunidades assim, lá nos Estados Unidos, onde só morava pessoas de alta classe social. Eu vi um filme assim. Só as ruas tudo bonitinha, tudo organizado, todo mundo com a sua varanda, coisa legal, coisa top. Na década de 70, 80, 60, tinha muitos lugares assim nos Estados Unidos. Áreas onde se moravam pessoas de certa qualidade de vida, né? Vamos dizer assim. E ali só morava gente de fineza, de boa educação. E todo mundo julgava, aqui vai ser o paraíso. Por quê? Porque aqui só mora gente boa. Aqui só mora gente de boa condição. Aqui não mora ninguém de má índole. Os filhos vão ser tudo perfeitos. Vão ser advogados, médicos, vão ser santos, vão ser coisas boas no mundo. Não foi isso que aconteceu. Isso ilustra o que a gente vê. Tem uma história do Mágico de Oz, aquela bruxa, né? Tem a Glinda, eu esqueci a outra, também é citada aqui no livro. A história do filme é esse, da peça, né? Que tem o Mágico de Oz ali, eu sei que você já deve ter visto. A história mostra o quê? Que a Glinda é boazinha, porque tudo que aconteceu ao redor dela foi coisa boa, por isso que ela ficou boa. A bruxa, que virou bruxa, é má, por quê? Porque tudo que aconteceu ao redor da vida dela foi coisa ruim, então ela é má por causa disso. Então vai depender do quê? Da circunstância. Pelágio acreditava nisso. Se o ser humano for criado num ambiente onde não tem pecado, ele vai ser santo, ele vai ser perfeito, ele vai ser puro, ele vai ser maravilhoso. Porém, se ele for criado numa estrutura pecaminosa, isso é mais ou menos o pensamento do socialismo, do comunismo. O camarada ele é assim porque ele foi criado na favela. Como se todo mundo que fosse criado numa comunidade fosse de má índole, só porque foi criado numa comunidade. Não é assim. Tem muita gente que é criada numa comunidade que tem boa índole, que se forma, que é alguém na vida. Então essa questão do circunstancial foi o que Pelágio trouxe, ele foi rebatido por Agostinho e outros teólogos que não concordaram com isso, porque o ser humano ele é essencialmente bom, mas ele também é essencialmente pecador. Nós carregamos essa natureza. Podemos ser bons, mas carregamos o quê? A natureza pecaminosa. Pastor, mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados assim. Fomos criados dessa forma. Sim, em certa forma, em certa medida, nós temos, claro, a imagem de Deus, porque Deus tem 2 ouvidos, 2 olhos, uma boca, 2 mãos. Deus é assim. Deus não é um ET de cabeção, com olhão, né, com 4 braços. Não, Deus é como nós. A imagem é essa. Só que a semelhança são os atributos de Deus que nos diferenciam dele. Ou seja, Deus é santo, podemos ser santos. Deus é puro, podemos ser puros. Deus é verdadeiro, podemos ser verdadeiros. Só que a palavra fala que é um processo que é continuado na nossa vida, que vai até chegarmos à estatura de varão perfeito. E eu creio que essa estatura de varão perfeito nós não vamos alcançar aqui na terra. Vamos alcançar onde? Na glória. Porque aqui vai ser difícil alcançarmos isso. Próximo slide, por favor. Aí a gente entra naquela questão, então, por que pecamos? Pergunta para essa pessoa do seu lado aí, por que você peca, hein? Você não sabe que pecar é errado? Por que você peca? Ô Bruno, por que pecamos? Dá uma resposta aí. Dureza. Natureza. Pastor Guilherme, por que pecamos, meu pastor? Devido ao pecado original. Ei, Elisandro, por que pecamos? Diversos motivos. Irmãos, as passagens ali vão nos ajudar a esclarecer um pouquinho dessa questão aí. Quem pode ler aí? Creio que vocês estão com Bíblia aí. Romanos 7, 18 e 35. Vamos ler? Romanos 7, 18 e 35. O que diz lá? Por que pecamos? Na verdade, eu coloquei até como tema dessa nossa aula de hoje. Por que pecamos? Por quê? Se sabemos que o pecado é ruim, se sabemos que o pecado causa danos, então por que a gente peca, gente? Por que a gente faz coisa errada? Por que a gente erra o alvo? Conforme foi falado na aula passada, pecar é errar o alvo. Por que pecamos? Romanos 7, 18. Quem achou pode ler, por favor. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, que ele está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse
se faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Maravilha. Na verdade está 35 ali, mas é 25, acho que eu digitei errado. 25. E a próxima leitura, Efésios 2, 1 a 3, quem pode fazer? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Maravilha. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Alguém se aventura? Elisângela? É inglês? Que chique. Colossenses 3, 5. Rapaz, tu anda com a Bíblia em inglês? Maravilha. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em você. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Maravilha. Irmãos, uma coisa que foi comum nessas 3 passagens, que aparece disfarçadamente em um, mas abertamente nos outros 2, o termo que mais salta é o quê? Carne. Por que pecamos? Porque nós temos carne. Agora, qual é a carne? Existem 2 palavras que são usadas na Bíblia para carne, sarx e soma. Sarx é carne mesmo, carne. Soma já é o quê? É um conjunto de coisas. Não apenas a carne, mas o que forma o organismo, o que forma a pessoa. É como se fosse nós. E a palavra soma é bem interessante para que nós, em português, é soma de tudo. Poderia se dizer. Claro que não é isso, tá, gente? Mas é como se fosse assim. Então, por que a gente peca? Porque nós temos carne. E o que a carne leva? A que a carne inclina? Qual é a inclinação da carne? O nosso irmão Bruno leu aqui. Paulo chega a dar graças a Deus. E ele fala aqui uma coisa, né, que a gente às vezes tem gente que, poxa, que olha o que Paulo está falando. Romanos 7, 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, em mim, isto é, na minha carne, nele mesmo, soma. Na minha carne, na minha natureza pecaminosa, carnal. Não está falando de carne, porque tem gente que chega ao ponto, irmãos, às vezes, a gente observa alguns exageros, né? A pessoa fala, tá vendo? A carne é pecador, tem que queimar a carne. Aí o cara vai lá e, se possível for, ele vai até tacar um fogo na carne mesmo. Vai fazer um churrasquinho dele, porque a carne é pecador. Calma, que quando a gente fala de carne, nós estamos falando da nossa natureza, irmãos. Da nossa natureza que sofre os impactos do pecado original. A nossa natureza que sofre esse impacto. Então Paulo diz, eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, na nossa natureza carnal não habita bem algum. E ainda que a gente queira fazer o bem, a gente não consegue, segundo essa natureza que nós temos. Então essa é a questão que Paulo traz. Então por que pecamos também? Primeiro, é uma questão de natureza. Efésios, capítulo 2, pastor Guilherme leu, diz uma coisa, junta, né, essas 2 palavras no mesmo versículo, no versículo 3. No versículo 3, o pastor Guilherme leu, diz assim, Efésios 2, 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Carne e natureza. Então, se a gente for, por que a gente peca? Primeiro, porque nós temos uma natureza pecaminosa.
E segundo, nós somos de carne, nós temos carne. E tudo que há no mundo, tudo que acontece diante dos nossos olhos é favorável e é interessante e é atraente para o quê? Para a carne. Ou seja, para a nossa natureza carnal caída, que necessita de restauração, de regeneração, de estar nesse contínuo processo de santificação. Então a gente muitas das vezes não sabe por que eu peco, por que eu falho, por que eu faço isso. Eu não sei que não devo fazer, por que eu faço? Eu não sei que não devo ir por esse caminho, por que eu vou? Às vezes a gente até pensa, né, que é só uma questão de decisão. A gente vê algumas pessoas, claro, irmãos, a gente tem que ter cuidado aqui também para não exaltar e dizer, tá vendo? Ó, ninguém consegue vencer o pecado. Porque se fosse assim, não haveria a santificação, a santidade. Não haveria aquilo que nós estamos chamando tecnicamente aqui de graça santificadora, que é o que vai nos santificar para que nós possamos ver uma vida santa, apesar de termos uma natureza pecaminosa e carnal. Então a gente pode passar por esse processo. E a palavra de Deus diz no versículo 1 de Efésios o quê? E vos vivificou, nos deu vida de novo, estando nós mortos em ofensas e pecados. Ele nos vivificou, nos trouxe a vida novamente. E vale lembrar que, estando sujeito à vivência, a uma vida pela ordem da natureza da carne, estamos sujeitos a viver neste mundo, segundo a vontade dos príncipes do ar, do espírito, que agora operam no sentido de desobediência. Uma coisa que eu acho interessante, tem gente que fala assim, eu nunca manifestei demônio. Não precisa. O simples fato da pessoa viver no erro, o simples fato da pessoa andar segundo o curso deste mundo, já a coloca automaticamente numa submissão à influência do quê? Das potestades do ar, mesmo que essa pessoa nunca tenha manifestado um demônio na igreja. Se a pessoa não está com Cristo, se a pessoa não segue no caminho da palavra, automaticamente a pessoa está sob essa influência, mesmo que ela não manifeste demônio nenhum. Então a pessoa vai viver nessa condição. Próximo slide, por favor. Aí nós temos esse perigo. Qual o perigo, irmãos? O perigo chamado carne. Gálatas 5:17 diz o quê? A carne luta contra o espírito. Então, sabendo que nós temos essa natureza carnal pecaminosa, nós temos essa luta. Paulo chama isso de quê? De luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que nós não façamos o que queremos. Ou o espírito luta contra a carne luta contra o espírito. A nossa personalidade, o nosso ser, quer estar sujeito à vontade do Espírito Santo. Mas a carne diz não. Aí de vez em quando, a nossa natureza, o nosso ser, quer estar sujeito à vontade da carne. Aí o Espírito Santo vem e diz não. Então a gente vive esse conflito, essa guerra que é travada dentro de cada um de nós. Aquela escritora Joyce Meyer tem um livro, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar, O Campo de Batalha da Mente, que expressa um pouquinho essa batalha que a gente vive no dia a dia. A gente trava uma batalha mental, uma batalha emocional, para não ceder à vontade da carne e viver sob a influência da presença de quem? De Deus. É uma luta diária. Isso faz parte da nossa vivência atual. Em Romanos 8:6, e por que nós temos essa luta? Por que nós travamos essa batalha? Por quê? Porque a inclinação da carne é morte, irmãos. Mas a inclinação do Espírito é para a vida, é para a paz. O Espírito nos inclina para uma vida de paz, para a vida, não é? Tem que ter cuidado aqui na colocação das ordens da palavra aqui. A gente fazer uma brincadeira com esse versículo na autodenominação, né? Aí o pessoal puxava a sardinha para outra denominação usando esse versículo. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. O Espírito Santo quer nos conduzir à vida e paz. Aí a gente lembra de Deuteronômio 30:15. Eis que coloco diante de vós a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida. Deus está falando, escolhe a vida. Escolhe, né? A paz, escolhe o que é bom. O Espírito Santo está ali querendo que a gente faça a escolha certa. Mas a carne, a inclinação da carne é para a morte. E as coisas que a carne se inclina, a princípio não parece morte. Mas o caminho é morte. O final é morte. Ainda que aparentemente não o seja. Próximo slide, por favor. E aí nós chegamos àquilo que nós chamamos de obras da carne. Irmãos, a gente vai dar... Não que a gente não saiba. Será que a gente precisa ler um versículo dizendo quais são as obras da carne? Para a gente saber o que é a obra da carne? A gente não precisaria. Acho que qualquer um de nós aqui poderia dizer.
O que tem ali? Ali tem adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e tantas outras coisas mais. Mas creio que, mesmo sem ler Gálatas 5, 19 a 21, nós seríamos capazes de colocar diante dos nossos olhos ou de citar as obras do quê? Da carne. Vamos lá, alguém faz um esforço? O que seria uma obra da carne para você? Que não está ali na lista. Obra da carne, cita alguma aí. Cita uma obra da carne que não está ali. Vou brincar aqui um pouco. Torcer para o Flamengo. Brincadeira, irmãos. Mas vamos lá, irmãos. Uma obra da carne aí. Qualquer uma, irmãos. Falar palavrão, obra o quê? Obra da carne ou do espírito? É da carne. E mais? Cometer injustiça, tentar dar a volta em alguém, fazer uma trambicagem, né? Sei lá, tudo isso é fazer fofoca, falar mal dos outros. Irmãos, isso é obra de quem, irmãos? Do espírito? Só pode ser obra do quê? Da carne. Se meter na vida alheia, irmãos, tem um monte de coisa que podia citar aqui. Ficar com raiva da vizinha. E aí? Xingar o motorista no trânsito. É obra da carne, irmãos. Agora, todos nós estamos sujeitos a quê? A essas obras. Aí alguém pode dizer, mas tem como viver sem isso aí, sem praticar as tais obras da carne, irmãos? E veja que a palavra de Deus, a gente costuma usar certos versículos da Bíblia, igual Apocalipse 3:20, né? A gente usa para falar para gente que não é convertida. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta e entrar, eu serei com ele e ele comigo. A pessoa usa isso para ganhar, para evangelizar. Pode ser usado? Pode. E muitas das vezes dá certo. Mas lembre-se que tudo que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento, é para a igreja. Aquela carta ali foi dirigida aos irmãos galácios, de Gálatas, a igreja que estava na Galácia. E é para esses cristãos da Galácia que Paulo está endereçando aquelas palavras. Olha, as obras da carne. Paulo está falando para um grupo de cristãos, ou seja, seres humanos, não são ETs, pessoas que outrora viveram no mundo, o que são as obras da carne. Eles não sabiam? Precisava Paulo citar? Precisa alguém chegar para você e dizer o que é e o que não é pecado? E as pessoas fazem isso. Pastor, isso é pecado? Pastor, isso é pecado? Aquilo não é pecado? Pastor, isso aqui é pecado? Ah, isso aqui não é tão pecado assim, não. O que é pecado e o que não é pecado, irmãos? Eu estava participando de uma aula e o professor dizia que as pessoas falam que isso, aquilo é pecado. Depende da cultura. Hoje, aqui no Brasil, o que nós podemos chamar de pecado, num outro país, é normal. O que num outro país, um país islâmico, por exemplo, é pecado, para nós, nada demais. Então, existe uma questão do culturalismo aí, né? Agora, tem coisas que são pecado independente da cultura ou da sociedade em que a pessoa esteja. Matar sempre vai ser pecado. Roubar, né? Se apossar do que não é seu, isso vai ser pecado sempre, em qualquer lugar, em qualquer cultura. Então, às vezes, a gente precisa ter esse entendimento. Não que nós não saibamos o que é as obras da carne, precisamos estar ligados quanto a isso. Precisamos ter esse entendimento relembrado. Próximo slide, por favor. Olha o que diz aqui. Aí o Espírito Santo vai fazer um apelo para nós, irmãos, que a gente não pode... Como é que posso falar? Diante de tudo isso, sabemos que nós temos uma natureza pecaminosa. Detalhe, nós não somos pecadores apenas por causa da circunstância ao nosso redor, como Pelágio falava. Nós somos pecadores por conta da natureza que nós temos. E a nossa natureza se inclina para o quê? Para a carne, para as obras da carne. Mas apesar de ter as obras da carne, e visualizarmos as obras da carne, e sabermos que temos uma natureza, porque hoje o que a gente está fazendo é exatamente isso, é identificando esse ponto. Irmãos, nós somos todos carnais, estamos sujeitos a uma carnalidade, a nossa natureza é carnal. E o interessante, uma coisa que está aqui no livro que eu não coloquei no slide, nesse conteúdo de hoje,
é que, às vezes, mesmo cristão, o camarada é carnal. Aí, o povo de Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, por exemplo, que é citado, irmãos, o povo era extremamente carnal. Paulo chega a chamá-los de meninos em Cristo. Por quê? Porque eles eram carnais a pontos de extremos. Apesar de ser uma igreja altamente espiritualizada, vamos assim dizer, nenhuma outra igreja recebeu orientações de Paulo em relação a quê? A manifestação dos dons do Espírito. A igreja de Corinto recebeu dons do Espírito, no caso ali do discernimento, variedade de língua, tudo isso foi discriminado por Paulo, os dons de ministério, tudo foi discriminado. Paulo organizou tudinho para eles. Paulo falou de amor para eles. 1 Coríntios 13, mas aquela igreja era uma igreja carnal. Aquele povo era carnal. Eles eram santificados. Em 1 Coríntios capítulo 1 por ali, logo no início, Paulo chama eles de quê? De eleitos. Paulo chama eles de santificados. Mas apesar de eleitos e santificados, eles eram carnais. E isso é um problema, porque isso prejudica o nosso testemunho. Paulo tinha tudo para falar bem da igreja de Corinto, mas não dava. Eles eram inchados carnalmente por causa do conhecimento que eles julgavam ter. Eles tinham ali algumas manifestações, e detalhe que na igreja de Corinto aconteciam aberrações, a ponto até de haver quem se apossasse da mulher que foi do pai. Isso em Corinto. Na hora de fazer negócios, eles criavam pelejas um com o outro e ficavam ali brigando até que o outro pagasse, colocava na justiça, ia até a presença de magistrados ímpios para requerer seus direitos, porque tinha que ser assim. Paulo exorta eles: não, está errado. Vocês não são capazes de resolver as próprias questões de vocês? Isso deixava claro que é a carnalidade deles. Então, irmãos, no fato de sermos cristãos, de já termos começado a nossa caminhada, lembra do que o Wesley falou? Nós somos convencidos do pecado. Existe o pecado original. Então nos convencemos de que há o pecado, e é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Depois somos levados a quê? A entender que precisamos ser justificados. Justificação que acontece mediante a fé em Cristo Jesus. Aí depois somos levados a entender que precisamos passar pela experiência do novo nascimento. Nascer de novo da água e do Espírito. Precisamos passar por esse processo. Só que aí, por último, vem o quê? Um processo contínuo, que é o processo da santificação, da santidade interior e exterior. E esse processo, para acontecer, olha o que diz aqui no livro. Então, o que é a carne? E por que a graça santificadora é necessária? A carne é a nossa inclinação, corpo, mente e espírito, para sermos o nosso próprio Deus, em vez de ficarmos sob o senhorio de Jesus. Então o que a carne faz? Ela nos limita a nosso próprio senhorio. Quem manda em mim sou eu mesmo. Quem dita as regras? Meus desejos, conforme Efésios 2, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não vivíamos assim? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Só que isso nos leva para onde? E é por isso que o Espírito Santo vai nos fazer um apelo. E qual é o apelo do Espírito Santo, gente? Qual é o apelo que o Espírito de Deus nos faz? Romanos 12, versículo 1. É um apelo a mim e a você, diante dessa consciência de que nós temos o pecado, diante da consciência de que nós temos a carne. Qual é o apelo do Espírito Santo? Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, diante da consciência de que todos nós temos um pecado original, de que nós somos carnais e que temos carne, que estamos sujeitos ao pecado, em meio a tudo isso, o Espírito Santo faz um apelo a mim e a você. Qual é o apelo? Vamos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o apelo. E como é que a gente vai ter condições de corresponder a esse apelo de fato? Nós veremos nas próximas aulas. Amém, gente? Por hoje é só.